o método mais usado por Jesus para transmitir seus ensinamentos foram as parábolas. Ele gostava muito de fazer comparações. Ele trazia suas histórias e aquelas histórias de forma prática, assim podemos dizer, ilustravam seus ensinos. Se Jesus precisava falar de misericórdia, por exemplo, se ele precisava ensinar sobre misericórdia, sobre quem é o nosso próximo, ele contava a parábola do samaritano, aquele que ajudou alguém que tinha sido assaltado e espancado por salteadores. Jesus costumava bastante fazer isto. Nós vamos ver uma destas passagens hoje, a parábola do joio. Nosso assunto, trigo, a boa semente. Vamos ao texto bíblico. O texto bíblico de hoje é longo, não é um versículo apenas, não são 2 versículos apenas, mas nós não vamos parar em cada versículo e sim pegar o ensinamento da parábola e aplicar nas nossas vidas. Texto bíblico, então, Mateus capítulo 13. Nós vamos iniciar a leitura no verso 24, vamos ler até o verso 30 e depois nós vamos pular alguns versos, porque Jesus conta outra parábola depois desta, depois da parábola do joio. Ele conta as parábolas do grão de mostarda e do fermento. E mais à frente os discípulos lhe pedem para explicar a parábola do joio. E ele então vai trazer a explicação. Nós leremos então os versos 36 a 43, depois desses versos 24 a 30. Começando então no verso 24, nós lemos assim: Jesus lhes contou outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? Um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o senhor quer que o tiremos? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois, juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Agora, a partir do verso 36, nós temos os discípulos perguntando e Jesus dando a explicação desta parábola que acabamos de ler. Então ele deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e pediram: explica-nos a parábola do joio no campo. Ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos
do reino. O joio são os filhos do maligno, e o inimigo que os semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era, e os encarregados da colheita são anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles tirarão do seu reino tudo que faz tropeçar e todos os que praticam o mal. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. Esta parábola que nós acabamos de ler, ela tem do próprio Jesus a explicação. Nós não precisamos ficar pensando, comparando, procurando entender o seu significado. Que bom que os discípulos perguntaram e assim Jesus pôde esclarecer a eles exatamente o que ele quis dizer, e assim nós, com segurança, podemos aplicá-la, entendê-la e aplicá-la também nas nossas vidas. Uma coisa importante para nós ressaltarmos neste início é a forma como Jesus começa a parábola. Ele começa a parábola dizendo assim: o reino dos céus é como. E aí vem a parábola. Jesus está dizendo então que o que acontece na parábola é bem semelhante ao que acontece na vida real, no nosso relacionamento com Deus, no nosso relacionamento com as pessoas. Também ficamos sabendo aqui, através desta parábola, que o reino dos céus é semelhante a um inimigo que planeja o nosso mal. Tudo isto acontece no reino dos céus. E aí poderíamos levantar a pergunta: que reino dos céus é este? É o governo de Deus. O governo de Deus que começa neste mundo. Deus não governa apenas nas regiões celestiais. Deus governa e está no controle de todas as coisas. Temos dito e mais uma vez repetimos aqui: as coisas que acontecem neste mundo não são surpresa para Deus. E esta parábola, a parábola do joio, ou do trigo e do joio, como alguns dizem, ela traz acontecimentos neste mundo, acontecimentos deste mundo. E Jesus fala: o reino dos céus é como. Ora, então o reino dos céus é o governo de Deus sobre todas as coisas. Em um determinado momento deste governo de Deus, do seu reino, ele trouxe o seu filho. O reino de Deus continua. Ele é manifestado entre nós agora através do seu filho. E aqui ele nos transmite precioso ensinamento. Deus está no comando. Deus está no controle. E Jesus nos conta o que acontece aqui na terra
enquanto nós aqui estamos. Todos esses acontecimentos, eles estão no plano de Deus para o nosso resgate, para a nossa salvação. E o que Jesus faz aqui é nos ensinar isto. Que bom, providência do Espírito Santo, que ficou registrado para nós a explicação desta parábola, e assim os estudiosos não precisam divergir, não precisam falar, eu acho que o trigo é isso, eu acho que é aquilo, eu acho que o joio é isso, eu acho que o joio é aquilo. E mesmo assim as pessoas ainda cometem erros, ainda entendem de forma inadequada e enganosa alguns aspectos desta parábola. O que fica bem claro aqui é que há o trigo e o joio, e eles são colocados aqui como figuras opostas, figuras distintas. E Jesus, ele usava sempre coisas do cotidiano do povo, um povo cuja economia era bem rural, estilo de vida bem simples. Eles lidavam muito com a agricultura, eles cuidavam de animais, então a maioria dos ensinamentos de Jesus abordava estas coisas. Abordava pesca, abordava peixe, abordava alimentos como o trigo, por exemplo, e a erva daninha, chamada de joio. O joio muito parecido com o trigo, quando ambos estão pequeninos, difícil para serem identificados. Por isso, inclusive, o dono da terra fala: esperem que eles cresçam, assim será fácil distinguir entre o trigo e o joio. Mas joio, nós sabemos, erva daninha, erva que compete com o trigo em termos de nutrientes da terra. Erva daninha que, portanto, retira do trigo aquilo que o trigo poderia ter para benefício daqueles que irão utilizá-lo. Por aí nós já vamos tendo algumas explicações desta parábola em termos do contexto em que viviam os judeus. Aqui então Jesus está se utilizando de um dos aspectos da alimentação das pessoas de sua época. E a alimentação da maioria das pessoas era simples: pão, azeitonas, queijo, frutas e vegetais. Eram estes os itens que formavam a dieta fixa dos judeus. Carne só era comida em raras ocasiões. O pão era um alimento tão básico que se tornou sinônimo da própria vida, e Jesus se referiu a si mesmo como o pão da vida em João 6,35. Comer pão equivalia a fazer uma refeição. Grãos de cevada eram mais baratos e consumidos pelos mais pobres. Grãos de trigo eram consumidos pelos mais ricos. O trigo, ele é, nos nossos dias, muito importante também. É alimento rico em vitaminas e minerais essenciais para a vida humana, como as vitaminas de complexo B, o potássio, o fósforo, o magnésio. Outra característica nutricional interessante do trigo é a sua alta concentração de fibras alimentares, que auxiliam na regulação da atividade intestinal, no controle da glicemia e do volume de gordura no sangue, além de atuar também no aumento da sensação de saciedade, que ajuda a controlar o apetite.
Vamos percebendo, então, a importância do trigo como alimento, não apenas na época de Jesus, mas nos nossos dias. A grande maioria dos países do mundo consome trigo. Para contar sua parábola, Jesus chama de boa semente o trigo, ressaltando assim a qualidade da semente semeada no campo. Jesus poderia falar, por exemplo, da cevada, que era mais comumente consumida pelos mais pobres, porque o trigo era mais consumido por quem tinha um poder aquisitivo melhor. Mas Jesus, utiliza o trigo para enfatizar que é a boa semente, a melhor semente, a que produz melhor resultado, a que é melhor como alimento. E nós já vamos entendendo então um pouco desta parábola de Jesus. No verso 38 de Mateus 13, Jesus diz: o campo é o mundo e a boa semente são os filhos do reino. Ele vai dizer também: os joios são os filhos do maligno. Vamos ficar um pouquinho com a primeira parte. O campo é o mundo e a boa semente são os filhos do reino. Começa a entender por que Jesus usou a comparação do trigo e não na cevada, e não da cevada. Primeiro vem aquela semelhança com o joio, e segundo, vem a própria maior excelência do trigo quando comparado com a cevada. Então, as lições que nós tiramos desta parábola de Jesus: número 1, lições e alertas. Número 1, se você crê em Jesus, que é o semeador, conforme a explicação que ele mesmo deu, que o dono do campo é o filho do homem. Este era o tratamento que Jesus dava a si mesmo. Era a designação que ele dava a si mesmo, o filho do homem. Se você crê em Jesus, o semeador, você é trigo, semente boa, semente com as qualidades, em termos aqui de comparação, que nós citamos. Semente boa para a saúde, semente que fortalece, que alimenta, saudável, semente que faz crescer e dá força, boa semente, semente que ajuda, que contribui para a vida, semente essencial, assim podemos entender, no reino de Deus como um todo. Se você crê em Jesus, o semeador, você é trigo, você é semente boa. É como Deus vê seus filhos, semente de qualidade superior. Estamos no mundo para fazer diferença, para fazer boa diferença, para alimentar o mundo com a palavra de Deus, para transformar vidas. Nós, semente boa, que pertencemos a Jesus, somos lançados no mundo para conquistar outras sementes para Jesus. Para até mesmo não estar nesta parábola, mas em termos de evangelho como um todo, assim podemos entender, para que haja um milagre, o milagre da transformação de joio em trigo. Se o homem consegue manipular aí na natureza alguns itens e fazer enxertos
e usar lá os componentes, isso bem em termos químicos, lá os componentes de um ou outro fruto, até com animais eles fazem isso. Imaginem o Criador de todas as coisas, maior de todos os milagres, é a transformação de joio em trigo. Erva daninha em semente boa, e Deus faz isto. E no seu reino, no reino de Deus, nós somos o trigo que será utilizado para a transformação de joio em trigo. Estas são as coisas de Deus. Primeiro, então, se você crê em Jesus, o semeador, você é trigo, você é semente boa. É como Deus vê os seus filhos. É assim o reino de Deus. É assim o reino dos céus. O que mais nós vemos nesta parábola? Nós vemos que, primeiro, todos temos pelo menos um inimigo. E nesta parábola isto fica claro, e na explicação Jesus dá nome para ele: Satanás, o diabo. Este é, pelo menos, o único inimigo que você tem. E ele você deve sim declarar como inimigo. Com ele não há acordo, com ele não há amizade. Jesus nos mandou amar os nossos inimigos, seres humanos, pessoas como nós, mas que de repente não nos querem bem, que de repente nos perseguem, que de repente nos fazem mal, os malfeitores, os assaltantes, por exemplo, pessoas, tirando mesmo este exemplo dos marginais, mas pessoas do nosso dia a dia que por um ou outro motivo não vão com a nossa cara. Jesus falou: ame, ore por eles, coloquem-nos diante de Deus. Pessoas, gente semelhante a nós. Sabe por quê? Porque a nossa luta não é contra as pessoas. Nossa luta não é contra carne e sangue. Nossa luta é contra o diabo. Nossa luta é contra os demônios. Nós estamos nesta luta, nesta batalha que é espiritual, não é contra carne e sangue, portanto, não é contra pessoas, mas é uma luta a qual nós temos Jesus como nosso general. Então, não tenham dúvidas, um inimigo ou uma hoste de inimigos nós temos: o diabo e seus demônios. Na parábola nós aprendemos: o inimigo não respeita regras, ele é corrupto, desonesto, mentiroso, ele quer enganar. Então ele age de que forma? Quando estão todos dormindo. Esse inimigo, ele levanta outros inimigos contra nós. Satanás até se utiliza de pessoas, são aqueles que ele levanta contra nós. As pessoas nós colocamos diante de Deus, para que Deus cuide delas. O inimigo de nossas almas, não queremos conversa com ele. Nossa conversa é com o Pai. Nós oramos ao Pai e não ficamos de bate-papo com o diabo e seus demônios. De vez em quando nós vemos um ou outro querendo impressionar, querendo dizer que tem poder. A Bíblia não nos ensina isso. O próprio Jesus, geralmente, ele falava: cala a boca e sai. Era assim que ele expulsava os demônios que invadiam pessoas na época em que Jesus esteve neste mundo. O joio é semeado quando todos estão dormindo. A obra maligna não é feita às claras. Também não é feita imediatamente. O diabo, ele faz a sua obra
de forma lenta. Se ele a fizesse imediatamente, sua obra seria rejeitada. Ela é feita de forma sutil, disfarçada. Aos poucos, Satanás vai ganhando a mente das pessoas, vai fazendo adeptos, e com isso fazendo com que as pessoas achem normal a imoralidade e maldade existentes e crescentes no mundo. É assim que o inimigo age. A parábola, ela tem aqui uma aplicação específica, mas nós podemos ver como o inimigo age nesta parábola, como ele age nos nossos dias nesta parábola. É quando nós estamos dormindo, e Jesus aqui não está falando dormindo no sentido de distraídos, mas precisamos tomar até cuidado nesse sentido também. E o que ele está dizendo é que nós dormimos. Nós precisamos descansar. O inimigo, ele vai buscar oportunidades quando estivermos fazendo algo necessário, algo natural, e não estivermos prestando atenção em um ou outro aspecto de coisas que acontecem no reino geral de Deus. Mas aqui neste mundo, Igreja de Cristo, fique alerta. É por isso que nós precisamos vigiar e orar. Além do fato de não cairmos em tentação, também para ficarmos alertas em relação à ação do inimigo, porque ele vai a cada dia pretender dominar mais o mundo nessas questões de corrupção, de imoralidade, de violência. Cada vez ele vai querer perverter mais pessoas, angariar mais joio no campo que é o mundo. Isso é importante aqui, e é inclusive um dos erros das pessoas, mesmo Jesus tendo explicado esta parábola. O campo, Jesus vai dizer à frente, nós vamos comentar, o campo é o mundo. O campo não é a igreja. A igreja precisa estar alerta no mundo. É onde está a nossa batalha. E pensar que há alguns que ficam brigando dentro da igreja. O que dizer de uma situação geral como esta? Mas o diabo, nessa sua atuação, e aqui nós estamos falando deste item 2. O inimigo não respeita regras, ele é corrupto, desonesto, mentiroso, então ele vai agindo aos poucos até ficar senhor de toda a situação, até ter feito várias cabeças, pasmem, até de trigo, assim podemos dizer, porque há pessoas que começam a achar normal algumas coisas que a Bíblia condena. Há pessoas que nos nossos dias passam a achar normal, como se o fato de mais pessoas aprovarem um erro fizessem deste erro algo correto. O fato de mais pessoas concordarem com um pecado não faz com que este pecado deixe de ser pecado. Mas chega um momento em que a erva daninha toma corpo nessa ação diabólica e ela cresce. É como se diz de uma rã colocada em água fria, num caldeirão no fogo. Ela fica ali nadando, achando a água confortável, e a água vai esquentando. Quando ela percebe, a água ferveu. E ela cozinhou, ela morreu. Satanás age desta forma. Precisamos estar alertas. E
podemos até mesmo entender esta parábola também neste aspecto. Mas nós aprendemos uma outra coisa nesta parábola: o dia da limpeza vai chegar no fim dessa era. Lembramos do início da parábola, Jesus fala: o reino dos céus é como. E aí ele fala do trigo que está no mundo, ele fala do joio que está no mundo, ele fala que o trigo é a boa semente que pertence a Jesus e o joio pertence ao diabo. E nós aprendemos na parábola que o dia da limpeza vai chegar no fim dessa era. Nós lemos no verso 41, o Filho do Homem enviará os seus anjos e eles tirarão do seu reino tudo que faz tropeçar e todos os que praticam o mal. Nós lemos no verso 41 aqui de Mateus 13. Então, este é o terceiro alerta que nós temos. Alerta importante aqui, este de número 3. O dia da limpeza vai chegar no fim dessa era. Já falamos aí, o campo é o mundo. Importante a ressaltar. O campo é o mundo, o campo não é a igreja. Já ouviram algumas pessoas falarem que na igreja há joio no meio do trigo? Até há, mas num outro sentido. Não no sentido da parábola. E sim no sentido de que no nosso meio, quando nós estamos, igreja reunida adorando o nosso Deus, no nosso meio há pessoas que não são convertidas, há pessoas que não pertencem a Cristo. Estes, aqui na parábola, são joio. Porque se não são boa semente e não há mais do que duas alternativas, ou é trigo ou é joio, então são erva daninha. Não foi realizado em suas vidas o milagre de serem transformados, de morrerem como joio e nascerem como trigo. Esta é uma aplicação que eu estou fazendo de comparação ao Evangelho. Nós que morremos para a velha vida, velha criatura, o velho homem, e nascemos, ressuscitamos para uma nova vida em Cristo. Em relação ao joio e o trigo, se quisermos usar o conceito do Evangelho, podemos até falar desta forma. Mas, de forma original, o campo é o mundo. Aquele que semeou a boa semente é Jesus. O campo é o mundo, não é a igreja. A boa semente é a igreja. Por quê? Porque Jesus explica na parábola que a boa semente são os filhos do reino, os filhos do reino de Deus, aqueles que creem em Jesus. E aí nós podemos voltar ao número 1. Se você crê em Jesus, o semeador, você é trigo, você é semente boa, você é filho do reino. A igreja está no mundo. Em termos de missões, é até usado bastante este termo, esta frase: o campo é o mundo. E nós, Igreja de Cristo, estamos no mundo, estamos no campo para semear a boa semente, para contribuir para o reino de Deus. Continuando aqui, então, a entender esta parábola tão conhecida, mas às vezes mal entendida. Número 5, o maligno também tem filhos. Eles são chamados de joio, aqui na parábola de Jesus. Erva daninha.
Alguém pode achar estranho e muita gente não gosta quando nós pregamos a palavra de Deus da forma como está ali, da forma escrita, verdadeira, inclusive para alertar, sim, porque a intenção de Deus é que as pessoas se arrependam, sejam transformadas, passem a ser também filhos do reino de Deus. Se não falarmos a verdade, aqueles que ainda são joio perderão a oportunidade de serem transformados nesta química que Deus realiza através do sacrifício de Jesus. O maligno, então, tem filhos, gostemos ou não, é o que está na parábola. E sobre este negócio de o maligno ter filhos, nós podemos lembrar de uma conversa de Jesus com os fariseus, lá em João 8, 44. Jesus diz o que? Aqueles fariseus. E olha, vamos notar aqui, religiosos. Aí alguns poderiam falar, joio na igreja. Até sim, podemos concordar, mas não é o foco da parábola, porque o joio está no mundo. E aquele joio que está na igreja não pertence à igreja. Não é trigo. Jesus se refere ao trigo como aqueles que pertencem a ele, que estão no mundo, neste reino de Deus. Bem, Jesus fala lá aos fariseus que eram apenas religiosos, mas não trigo. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Jesus ensina coisas interessantes aqui. Aqueles que pertencem ao diabo querem realizar o desejo dele. É por isso que tantas pessoas nos nossos dias gostam de imoralidade. É por isso que nos nossos dias tanta gente é desonesta. É por isso que há tanta mentira nos nossos dias. É por isso que há tanta violência. E é por isso que tanta gente quer o mal de outras pessoas. Aqueles que pertencem ao diabo querem realizar o desejo dele e não a vontade de Deus. E Jesus continua lá falando aos fariseus, ele, o diabo, foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade. Por isso muita gente não quer se apegar à verdade nos nossos dias e não gosta quando pregamos a palavra de Deus do jeito que ela é, a verdade. Ele foi homicida desde o princípio, não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Quem gosta de mentira tem por pai o diabo. Então, neste número 5, o maligno tem filhos, o próprio Jesus falou isto aos fariseus. E na parábola que estamos olhando aqui, esses filhos são chamados de joio, erva daninha, erva que prejudica, erva que faz mal, erva que compete com o trigo, mas erva que não pode ser consumida, não serve de alimentação, não fortalece, não alimenta, não nos faz crescer, não produz vida, não possibilita vida. Outra coisa importante que Jesus fala, a colheita é o fim desta era. O número 6 aqui das lições que nós tiramos. E se Jesus está falando de colheita, e está falando que a era que nós vivemos vai ter um fim, tudo isto já é alerta para quem está na condição de joio. Haverá uma colheita. Mas, quando falamos literalmente de trigo e joio numa plantação, o que é que o agricultor faz com o joio? Ele faz o que Jesus conta na parábola. Então, a colheita, que é o fim desta era, quando o Filho de Deus,
o dono do campo, o dono, o verdadeiro dono do mundo, vai voltar para a colheita, o que é que ele vai fazer? O que é contado nesta parábola? O trigo será recolhido primeiro, será amarrado e jogado no... Aliás, o joio será recolhido primeiro, será amarrado e jogado no fogo. O trigo será então recolhido e colocado no celeiro. É isto o que um agricultor faz. Você pertence à igreja, você é filho do reino, você é trigo, então você é semente boa. Semente boa, ela existe para fazer diferença, para influenciar, para contribuir para o bem do reino de Deus. Todos são semente boa na igreja genuína e verdadeira? Sim. Na igreja genuína e verdadeira não há joio. Esta igreja está no mundo para fazer o seu papel e este é o plano de Deus. O inimigo que semeia o joio é o diabo, é Jesus quem dá esta explicação. Ele está trabalhando aí no campo, ele está trabalhando no mundo para prejudicar o trabalho de Deus, para ganhar o máximo de pessoas para si. Se puder afastar pessoas de Deus, esfriá-las, prejudicá-las, ele vai fazer isso, vai enganar, ele vai continuar fazendo o seu papel. Mas haverá uma colheita, haverá sim o chamado fim do mundo, que aqui é chamado de fim desta era. E Jesus fala: os encarregados da colheita são anjos. Este é o ensinamento nosso aí, de número 7. A quem não acredite em inferno, as mesmas pessoas, inclusive, que não gostam quando nós começamos a falar de semente boa e semente má, erva daninha, geralmente são estas mesmas que ficam incomodadas quando nós falamos em inferno. Uns não acreditam que ele exista, outros querem racionalizar, querem se justificar, e aí vem com aquela história de que Deus é amor e não vai mandar ninguém para o inferno, mas e as oportunidades que Deus dá enquanto estamos aqui. Para aqueles que não acreditam em inferno, ouçam o que Jesus diz. Vamos ao texto para ler novamente, versos 40 a 43 do texto lido. Que nós lemos aí, versos 40 a 43. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era, quando Jesus voltar para a colheita, quando ele ordenar seus anjos a realizarem esta colheita. O Filho do Homem enviará seus anjos e eles tirarão do seu reino tudo que faz tropeçar e todos os que praticam o mal. Sabe o que vai acontecer? Uma grande limpeza no campo que é o mundo, ou se assim quisermos entender, no novo mundo preparado para aqueles que pertencem a Deus. Neste novo mundo, após a colheita, nada de moralidade,
nada de violência, nada de desonestidade, nada de mentira, nada de maldade. O Filho do Homem enviará seus anjos, eles tirarão do seu reino tudo que faz tropeçar e todos os que praticam o mal. É a purificação da criação de Deus. Verso 42, para você que entende que inferno não existe. Eles, os anjos, os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Esta é a palavra de Deus. E os justos, a semente boa, o trigo, a igreja, os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. De que forma Jesus termina esse ensinamento? E aqui explicando para os próprios apóstolos. Aquele que tem ouvidos, ouça. Você tem ouvidos? Ouça o que o Espírito diz à igreja. Ouça o que Jesus nos diz. Ouça a mensagem da palavra de Deus, o alerta, a advertência. A parábola é bem clara e ainda assim Jesus traz uma explicação direta, resumida. Mas é um alerta para que cada um pense: que tipo de semente eu sou? Aquele que semeou a boa semente é o Filho do homem, Jesus. O campo é o mundo, não a igreja. A boa semente é a igreja, os filhos do reino. Fica aqui a pergunta: você é trigo? Você é boa semente? Você é de Jesus? Você estará com Ele no final dessa era, num mundo limpo, purificado de toda a sujeira atual, num mundo onde, de forma definitiva, a justiça será realizada, a justiça de Deus será satisfeita. Quantas pessoas nos nossos dias cobram pela justiça de Deus. Tais pessoas olham para si, tais pessoas se enxergam como trigo, como semente boa, como pessoas que estão contribuindo para o bem, pessoas que estão pregando a palavra de Deus, pessoas que estão andando de acordo com a sua vontade, pessoas que estão no centro da vontade de Deus. A boa semente, o trigo, pertence ao semeador, não pertence ao inimigo. A boa semente está em comunhão com ele. A boa semente, ela é utilizada para fortalecer o mundo no reino de Deus. Você tem a resposta. Você sabe se é trigo ou joio. Você sabe se já se arrependeu dos seus pecados, pediu perdão a Deus, entregou sua vida a Jesus e o convidou para ser seu Salvador pessoal e servi-lo como Senhor. Nossa oração é que aqueles que estão aqui conosco, todos, sejam trigo. Nossa oração também é que, se houver entre nós algum joio, utilizando aqui o exemplo de outras parábolas, utilizando aqui o conceito do Evangelho,
Que Deus faça uma transformação, um milagre nestas vidas, transformando-as em trigo, fazendo deles de filhos do inimigo, fazendo deles filhos do nosso Deus, do nosso Pai. Amém. Esta é a parábola, mensagem direta para nós nela pensarmos, avaliar o nosso procedimento, nós que somos trigo, desafiar nossas atitudes para que no reino de Deus sejamos instrumentos. E também um alerta para aqueles que ainda não entregaram suas vidas a Jesus. Amém. Que Deus a todos abençoe.